Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. A estrutura do poder na República Romana. Cônsules, chefes da República, com mandato de 1 ano, eram os comandantes do exército e tinham atribuições jurídicas e religiosas. Senado, composto por 300 senadores, em geral patrícios. Eram eleitos pelos magistrados e seus membros eram vitalícios. Responsabilizavam-se pela elaboração das leis e pelas decisões acerca da política interna e externa. Magistraturas, responsáveis por funções executivas e judiciária, formadas em geral pelos patrícios. Assembleia Popular, composta de patrícios e plebeus, destinava-se à votação das leis e era responsável pela eleição dos cônsules. Conselho da Plebe, composto somente pelos plebeus, elegia os tributos da plebe e era responsável pelas decisões em plebiscitos, decretos do povo. A expansão das fronteiras romanas. Iniciado durante a República, o expansionismo romano teve basicamente dois objetivos: defender Roma do ataque dos povos vizinhos rivais e assegurar terras necessárias à agricultura e ao pastoreio. As vitórias nas lutas conduziram os romanos a uma ação conquistadora, ou seja, a ação do exército levou à conquista e incorporação de novas regiões a Roma. Dessa forma, após sucessivas guerras, em um espaço de tempo de 5 séculos, a ação expansionista permitiu que o Império Romano ocupasse boa parte dos continentes europeu, asiático e africano. O avanço das forças militares romanas colocou o Império em choque com Cartago e Macedônia, potências que nessa época dominavam o Mediterrâneo. As rivalidades entre os cartagineses e os romanos resultaram nas Guerras Púnicas, de Puni, nome pelo qual os cartagineses eram conhecidos. As Guerras Púnicas desenvolveram-se em 3 etapas, durante o período de 264 a 146 a.C. Ao terminar a terceira e última fase das Guerras Púnicas, em 146 a.C., Cartago estava destruída. Seus sobreviventes foram vendidos como escravos e o território cartaginês foi transformado em província romana. Com a dominação completa da grande rival, Roma iniciou a expansão pelo Mediterrâneo Oriental, leste. Assim, nos 2 séculos seguintes, foram conquistados os reinos helenísticos da Macedônia, da Síria e do Egito. No final do século I a.C., o Mediterrâneo havia se transformado em um lago romano, ou, como eles diziam, Mare Nostrum, nosso mar. Período de instabilidade política. Com o fim das Guerras Púnicas, em 146 a.C., iniciou-se um período de intensa agitação social. Além dos escravos, povos da Península Itálica também se revoltaram, só que exigindo direito à cidadania romana. A expansão das conquistas e o aumento das pilhagens fortaleceram o exército romano, que então se colocou na luta pelo poder. Assim, esse período ficou marcado por uma acirrada disputa política entre os principais generais, abrindo caminho para os ditadores. Essa crise se iniciou com a instituição dos triunviratos ou triarquia, isto é, governo composto de 3 indivíduos. O primeiro triunvirato, em 60 a.C., foi composto de políticos de prestígio, Pompeu, Crasso e Júlio César. Esses generais iniciaram uma grande disputa pelo poder, até que, após uma longa guerra civil, Júlio César venceu seus rivais e recebeu o título de ditador vitalício. Durante seu governo, Júlio César formou a mais poderosa legião romana, promoveu uma reforma político-administrativa, distribuiu terras entre soldados, impulsionou a colonização das províncias romanas e realizou obras públicas. O imenso poder de César levou os senadores a tramar sua morte, o que aconteceu em 44 a.C. Os generais Marco Antônio, Lépido e Otávio formaram, então, o segundo triunvirato, impedindo que o poder passasse para as mãos da aristocracia, que dominava o Senado. A disputa pelo poder continuou com um novo triunvirato. Em 31 a.C., no Egito,
Otávio derrotou as forças de Marco Antônio e retornou vitorioso a Roma. Fortalecido com essa campanha, Otávio pôde governar sem oposição. Terminava, assim, o regime republicano e iniciava o império. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.